Boa noite, pessoal. Para quem me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e justo-filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 5 de junho de 2023, dentro do início da segunda vigília, haja visto o relógio registrar em torno de 9h57 da noite, resolvi discutir com vocês e trazer para vocês um tema eminentemente relacionado à cidadania, ou seja, o exercício da cidadania. Como já havia dito, o presente canal é o único canal, salvo o melhor juízo, e sem nenhum demérito aos demais, que trata de temas de grande relevância para a educação jurídica, educação econômica, educação filosófica, educação teológica, que é o alimento da alma, geopolítica e demais ciências relacionadas ao conhecimento humano. E não à toa, o presente canal deve ser doravante conhecido como o canal, para além de ser o canal da cidadania, outro sim por via reflexa também é o canal de autoajuda e de ajuda do alto. Pois aqui, quando não conseguiremos, ou quando não conseguimos resolver ou dirimir os problemas sobre a perspectiva do direito dos homens, a gente recorre ao Tribunal de Cristo. E esta é a razão pela qual, desde já batizo o presente canal como o canal da cidadania, de autoajuda, onde eu usarei o conhecimento do direito, da filosofia, da teologia, da economia e demais conhecimento científico para tentar te ajudar. Mas quando a gente não conseguir, a gente tem que pedir ajuda ao Tribunal de Cristo. É por isso que eu digo que o presente canal, doravante, será batizado como o canal da cidadania, de autoajuda e, em especial, de ajuda do alto. Mas hoje, escolhi para compartilhar com vocês e, de alguma forma, tentar te ajudar, especificamente para as pessoas que atualmente se encontram endividadas, exatamente, pelos mais diversos tipos de dívidas, originadas pelos mais diversos tipos de obrigações. Tem como obrigação de contrato de compra e venda, obrigação de cartão de crédito, obrigação de crediário, obrigação de impostos, demais obrigações que são peculiares e inerentes ao direito das obrigações que nos impõe e nos obriga a cumprir como devido cidadão de bem. E esta é a razão pela qual, desde já, informo para os senhores e senhoras, contudo, que irei falar sobre as possibilidades de você ter a sua CNH, passaporte, suspenso por dívida, seja dívida extrajudicial, seja dívida judicial, seja dívida originária de impostos, dos mais diversos, tanto da Fazenda Pública Federal, distrital, estadual e municipal. Todo tipo de imposto. E já inicio, e antes mesmo de partir diretamente para o pano de fundo ou de mérito da presente temática, chamo a atenção de todos para aqueles que até o presente momento não se cadastraram no presente canal, que se cadastrem, dê o seu like, aperte o sininho e compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas para que você, assim como eu, também possibilite o presente conteúdo de direito da cidadania chegue ao maior número de pessoas que estão literalmente também endividadas, assim como vocês. Dito isto, e para que o presente vídeo aula não fique mais extenso do que eu pretendo,
Até porque irei fazer um esforço hercúleo para tentar falar numa linguagem didática, sobretudo uma linguagem mais simples possível, para que não somente aqueles que são operadores de direito, que obviamente vão entender rapidamente, mas para aqueles que, ao revés, não são operadores de direito, são pessoas comuns e que, em que pese, é o público que deve tirar maior proveito do que eu estou a falar. Mas tentarei fazer densificar o presente assunto de forma que seu conteúdo sirva para todo o tipo, para todos os níveis de classes sociais, sendo da área jurídica ou não. E aí já inicio dizendo, fazendo como toda tese dissertativa, como já havia dito em vídeos passados, depende de antíntese, que significa a introdução, tese, que é o fundamento, e síntese, que é a conclusão. Já inicio na primeira parte, a saber, antíntese, que é a introdução, fazendo uma breve e sintética introdução acerca do pano de fundo ou de método da presente temática, notadamente no que aduz as clássicas ações de execução fundada em título judicial ou extrajudicial. E aí, para você que não é da área de direito, para você que é um cidadão que apenas se encontra com dívida, para você compreender o que eu vou falar do Aravante, ou a partir de agora, digo que todas as dívidas objeto de uma execução, se você está sendo executado, ou em sede de um cumprimento de sentença, é porque você foi condenado em eventual processo, esse processo transitou em julgado, e quando ele transita em julgado gera um título executivo judicial, que é a própria sentença. Essa sentença o advogado pega e executa nos próprios autos, depois do trânsito, com uma certidão de trânsito julgado, que a gente chama de cumprimento de sentença, e se dá no bojo ou em sede do mesmo processo e no mesmo juiz que julgou o processo. Existem também execuções fundadas em título executivo extrajudiciais, que, diversamente do primeiro, ele surge por força de um título executivo, que são vários, extrajudiciais, como, por exemplo, um contrato que você assina com outra pessoa de compra e venda de um imóvel, um contrato que você assina de compra e venda de um carro, uma obrigação que você assume no cartão de crédito, uma promissória que você assina, é um título de crédito extrajudicial, é um cheque, é um título de crédito extrajudicial, e etc. Apenas para você se localizar no tempo. E aí quem tem, por exemplo, quem é o portador desses títulos, cheque, promissória, contrato de compra e venda, contrato de veículo, de imóvel, etc., e chega o advento do termo e você não paga, o credor legitimamente irá executar esse título. E aí existe até várias específicas de execução fundada em título executivo extrajudicial, que irá processar e julgar os respectivos processos de execução, cuja dinâmica, diversamente do cumprimento de sentença, cujo recurso que caberá você que está sendo executado será o embargo à execução, de forma autônoma. E aí irei fazer um vídeo aula específico para explicar essa dinâmica, que não é objeto hoje, apenas vou antecipar só um spoiler, que da decisão que julgar procedente ou não, o tipo de recurso que vai caber. Isso aí só serve para os operadores de direitos, colegas advogados. Você que apenas quer resolver seu problema de uma dívida e está preocupado em não ter sua CNH, que é um objeto, uma ferramenta de trabalho, e o passaporte, que é
igualmente também outro objeto do direito de vir, deve se preocupar apenas no que eu vou te dizer, porque o resto você deve procurar um excelente advogado de confiança e competente para tutelar ou defender o respectivo direito. E aí você, quando não paga determinado título, executivo judicial ou extrajudicial, quando você, por exemplo, não cumpre a sentença que você foi condenado dentro do prazo de 15 dias, e no outro de execução que você não paga, quando o juiz intima você para pagar aquela execução daquele cheque, daquela promissória, depois do trânsito julgado, ou até dentro, no que se tratando da execução extrajudicial, dentro do prazo que o juiz determina do despacho. E logo que transite julgado isso aí, essa decisão, você vai ser objeto de execução. Execução. Que essa execução existe duas formas. A execução típica e atípica. As típicas são aquelas que estão no artigo 835, inciso 1 a inciso 12, que fala exatamente da ordem cronológica, ou seja, você foi condenado a transitor julgado, você só tem um caminho depois que transitou julgado. Antes de transitar julgado, você, se tiver em cumprimento de sentença, você pode impugnar. E até que transite julgado, se o advogado for bom, ele aguenta até transitar julgado. Na execução fundada em título executivo e judicial, você tem que embargar, enquanto também em tese esse embargo, se o embargo não for recebido com efeito suspensivo, você já pode ser executado provisoriamente. E esta é a razão pela qual você deve, a partir de agora, ouvir muito bem o que eu tenho para te dizer. Mesmo que você contrate um advogado entre com um embargo, e esse embargo não seja recebido no efeito suspensivo, você vai ser executado provisoriamente. E aí já vou direto, porque essa questão é muito técnica e o objetivo do presente vídeo aula não é realmente verticalizar, entendeu? Isso aí eu farei numa aula específica, apenas é aqui para fazer um alerta, fazer uma abordagem de forma que você fique ligado para que não sofra prejuízos e ser surpreendido pelo seu CNH no trânsito, eventualmente você esteja, talvez você nem saiba que esteja com execução fiscal. Muita gente tem processo porque as fazendas públicas, você não paga o imposto, muita gente acha que ela executa e às vezes o devedor mudou de endereço, está sendo executado e você vai ter, por exemplo, penhora na sua conta, você pode ter seu veículo penhorado. Existe uma ordem, que eu vou dizer agora, conforme o artigo 835 e seguinte do CPC, o juiz, quando o título não tiver efeito suspensivo, então ele vai acompanhar uma ordem cronológica de bens a ser penhorado, começando por dinheiro em espécie ou em depósito em conta, ressalvando que quem tem até 40 salários mínimos em poupança, ele é impenhorável e o STJ já estendeu também para qualquer tipo de conta corrente até o limite de 40 salários mínimos. Bens, por exemplo, de família, também não pode ser objeto de penhora, dentre outras coisas, que isso aí só irei verticalizar e esgotar a matéria num curso específico. Por isso que é mais uma razão de você se cadastrar para você participar deste curso que estou a preparar. Seguindo a ordem cronológica, depois que procurar dinheiro na sua conta e não encontrar, vão procurar títulos da dívida pública, que é eventual crédito que você tenha com algum órgão público, como a RPV, como precatório. Isso aí pode ser objeto, se você for titulado de algum crédito desse, a Fazenda Pública vai lá. Depois, se não encontrou, vai procurar títulos de valores imobiliários,
com cotação na bolsa, que são as ações de Petrobras, de Eletrobras, de todo tipo de ação em bolsa. Não encontrou, aí vai chegar, por exemplo, a seu veículo, qualquer veículo, salvo se tiver alienação fiduciária. Mas ainda que tenha alienação fiduciária, ainda pode, por exemplo, penhorar parte que você pagou. Chama-se penhora de aquisição de bens, de direito. Se você não tem nada, nenhum crédito em eventual contrato de alienação fiduciária, aí eles vão lhe procurar teu imóvel, tua casa, teu apartamento. Se não encontra tua imóvel, casa ou apartamento, terreno e etc., eles vão procurar todo tipo de bens móveis. É claro que existem alguns que são impenhoráveis, que aqueles, se você comprovar que você utiliza para o seu trabalho. E aí ele não encontra esses bens móveis, eles vão procurar os bens semoventes, que são os animais. Cavalo, vaca, carneiro, porco, galinha e etc. Não encontrou esses bens semoventes, eles vão procurar navio e aeronave. Olha, se você não tinha uma galinha, como é que vai ter uma aeronave e um navio? Mas é assim que funciona. Você não tem, mas tem muitos que tem. Muitos que tem. E aí eles não encontram navio nem avião, eles vão procurar cotas de sociedade simples e empresariais, ou seja, você faz parte de uma empresa e aí você tem um sócio, ou você é cotista, ou individual, ou empresa limitada, e você tem direito a alguma cota, também pode ser objeto de penhora. Não encontrou essas cotas porque você não tem empresa e nem você é sócio de nenhuma empresa, o juiz vai tudo isso a pedido do advogado do credor. Ele vai agora procurar faturamento de empresa. Se você recebe algum faturamento, algum prolabore, por exemplo, e isso será, se não encontrar, ele não vai pegar tudo pela cabeça, vai ter um percentual, porque tem que observar o princípio da dignidade da pessoa humana. E aí não encontra faturamento em nenhuma empresa, aí ele parte para o 11º passo, que é procurar pedras e metais preciosos. Se tiver, também pode ser. Então você fique ligado aí nisso aí. E aí não encontra nenhuma pedra nem metais preciosos, o juiz vai procurar agora direito aquisitivo de eventual contrato de compra e venda. Ou seja, você comprou um imóvel, a Caixa Econômica você comprou em 200 meses, pagou em 50 meses. Você tem direito aquisitivo ali. Então isso pode ser objeto de penhora. E quando for quitado, aí vai para penhora. Enquanto não for, fica suspenso. Mas pode. E aí, dito isto, passadas as informações e a ordem cronológica do que pode, da ordem que o juiz deve obedecer, eu também, desde já, informo que o parágrafo 1º do artigo 835 do CPC autoriza o juiz a quebrar essa ordem cronológica, salva o primeiro, que é dinheiro, quando ele observar se tem algum indício de fraude, litigância de má-fé, desvio de patrimônio, perecimento de algum bem. Ele tem discricionalidade, porque o artigo 4, o artigo 835, parágrafo 1º, autoriza o juiz a dar essa discricionalidade dele quebrar essa ordem cronológica, salvo a primeira, que é em dinheiro ou em espécie, que ele deve obedecer sempre. Obedecendo a primeira, o resto ele pode quebrar dependendo das circunstâncias. E aí,
gente vai partir para a parte mais importante, que é exatamente, eu acabei de falar das medidas de execução típica, ou seja, esses bens aqui é a ordem que o juiz vai de dinheiro, não tem dinheiro, aí vai procurar dinheiro, instituição financeira, não tem, vai procurar título da dívida pública, não tem, vai procurar títulos de valor imobiliário, que são as ações, bolsa de valor de Petrobras, Eletrobras, VASP, etc. Se não tem, vai procurar veículo, não tem veículo, vai procurar bem imóvel, se não tem, vai procurar todo tipo de bens móveis, se não tem, vai procurar todo tipo de bens semoventes, que são todo tipo de animais, até galinha. Se não tem galinha, vai procurar navio, aeronave. Se não tem aeronave, nem vai procurar cotas de sociedade de empresa. Se não tem, vai procurar o faturamento de eventual empresa. Se não tem, vai procurar pedra ou metais preciosos. Se não tem pedra e metais preciosos, o juiz vai procurar direitos aquisitivos de eventual contrato de compra e venda. Aí não acha nada disso aqui. Aí ele vai partir para quê? Para uma medida atípica, que desde 2015, quando o CPC, de autoria do ministro do Supremo Tribunal Federal, a saber, Luiz Fux, responsável pela última reforma, que reformou o Código, que era de início de 1973 e início de 2015, recentemente, fez uma grande reforma e trouxe o artigo 139 para inciso 4 do CPC para criar medidas atípicas. Essas medidas atípicas foram criadas desde 2015, quando é o CPC. Ocorre que essa medida atípica vinha sendo aplicada eventualmente ao longo nas mais diversas varas e justiça da jurisdição brasileira, por muitos juízes, por muitos tribunais, e criou uma celeuma jurídica, saber se é constitucional ou não. O Partido dos Trabalhadores, a saber, o PT, cujo governo é do mesmo governo que está aí, faz parte, entrou com ação direta de inconstitucionalidade para questionar o artigo 139, inciso 4 do CPC, dizendo que é inconstitucional essa medida, porque essa medida que prevê que possibilita o juiz, quando ele esgotou toda essa fase aqui, ordinária, ou seja, toda essa ordem cronológica que a gente chama de típica, prevista no artigo 835, do inciso 1 ao inciso 12, que começa de dinheiro até penhora de direitos aquisitivos. Quando o juiz esgotou tudo isso aqui, e para além disso, para além dele ter esgotado isso aqui, não basta para ele entrar nessa medida típica prevista no artigo 139, parágrafo 4. Isso aqui, em tese, não será suficiente de acordo com a decisão do Supremo, que julgou constitucional, ou seja, o Supremo disse, julgando a ação proposta pelo Partido dos Trabalhadores, PT, no bojo da ADI 5941, salvo engano, agora em fevereiro julgou constitucional, ou seja, o Supremo disse, por maioria do plenário, ser constitucional o artigo 139, inciso 4, ato contínuo permitindo que o juiz penhore ou suspenda CNH, passaporte e outras medidas atípicas, se for necessário, desde que obedeça o direito à dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. E aí é que este que estávamos falar, na qualidade de advogado, em tese, é veementemente contra dada medida, porque entendo que para além, não obstante o Supremo dizer que ser constitucional, mas nem tudo que é constitucional é justo. Os juízes têm poder e estão autorizados a aplicar. Mas nem tudo que é constitucional, em tese, é justo. Já disse você quer justiça, como dizia Jesus, você não vai encontrar 100% de justiça na justiça dos homens.
só no Tribunal de Cristo. É por isso que esse canal ele é de autoajuda e de ajuda do alto. Quando a gente não conseguir resolver com as leis dos homens, a gente tem que recorrer para o Tribunal de Cristo. E este é o canal. Porque aqui, para além de ser um canal da cidadania, quando a coisa fica feia, a gente tem para onde recorrer. Sempre. Mas continuando a dialética. O Supremo disse ser constitucional o artigo 139, inciso 4 do CPC, no bojo da ADIM 5941, de autoria do PT. O PT, ou seja, o PT entrou com essa ação para beneficiar os trabalhadores. Mas, por infelicidade, acabou prejudicando. Por quê? Porque o Supremo, como dizia o erudito Rui Barbosa, tem a faculdade de errar por último. E aí o Supremo, no bojo da respectiva decisão, estabeleceu alguns parâmetros, no sentido de dizer, ser possível, penhorar CNH, passaporte e outras medidas atípicas que não estão previstas no artigo 835, inciso 1 ao 12 do CPC, desde que obedeça o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais. E aí a minha crítica maior, com devido respeito à presente decisão, porque decisão judicial não se discute, se cumpre. Pode até recorrer quando cabe, quando é do primeiro grau, do segundo, terceiro, mas essa não tem como recorrer. Só ao Tribunal de Cristo. Porque decisão do Supremo não tem para que recorrer, mas ainda quando é julgada pelo plenário. E eles, dificilmente, eles podem até, dependendo do contexto social, eles sempre mudam, mas muito difícil. E aí o Supremo estabeleceu os parâmetros para que Civide Norte, criou uns parâmetros norteadores para o juiz, né? Não abusar do direito ao aplicar as respectivas medidas. No sentido do juiz, na hora de analisar cada caso concreto, e dependendo das evidências dos autos, do que o juiz está vendo, por exemplo, se o juiz observar, não basta apenas ele esgotar essas medidas típicas do artigo 835, inciso 1 ao inciso 12. Para além disso, ele precisa. Assim também, como ele também não é obrigado a cumprir essa ordem aqui, se ele observar que existe alguma fraude, algum desvio de finalidade, existe um desvio de patrimônio, ele pode também, desde que cumpra o primeiro, que é tentar penhora em dinheiro ou em depósito em conta, ou aplicações financeiras, ele pode quebrar essa ordem aqui de acordo com o artigo 835, parágrafo 1º. Da mesma forma que ele pode quebrar aqui, ele pode, de acordo com o artigo 139, inciso 4 do CPC, cujo dispositivo foi julgado constitucional pelo Supremo, foi referendado por maioria do plenário do Supremo, ele também deve observar, caso a caso, se mesmo ele observar que ele já cumpriu toda essa ordem cronológica aqui, do artigo 835, e chegar, ele não pode aplicar automaticamente o artigo 139, inciso 4, conforme a decisão do Supremo. Se, por exemplo, ferir o direito de ir e vir, e nada fere mais o direito de ir e vir do que alguém suspender a sua CNH, fruto não tem supressão maior, ao meu ver, do que essa medida. E você, por exemplo, hoje todo mundo depende de um veículo para trabalhar, e isso aí é direito fundamental. Isso é o direito de ir e vir. E se isso não for direito da dignidade da pessoa humana, eu não sei mais o que é. Com devido respeito à iminente decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas quando o Supremo disse enfatizou que o juiz tem que observar caso a caso,
Eu entendo, e neste caso até referendo, eu concordo, é naquelas hipóteses em que o devedor não paga porque não quer. Ele é um devedor quanto mais. Existe hipótese de devedor quanto mais, que é aquele devedor que compra compulsivamente sem poder, gasta mais do que ganha. E às vezes até ganha e dá para pagar e não paga. Ele deixa de pagar, por exemplo, as obrigações de água e energia. Ele deixa de pagar condomínio, deixa de pagar diversos impostos, diversas obrigações, mas ele está nas redes sociais, por exemplo, ostentando um carro de luxo, com moto, com viagens, altas viagens. Aí eu já alerto. Você é devedor, você tem que ficar ligado nisso, porque os advogados que estão no bojo da execução, eles vão ver sua rede social, saber se você está ostentando, saber se você está comprando carro, saber se você está indo para restaurante, saber se você está viajando. Tudo isso ele vai levar em consideração. Então, se mesmo que o juiz tenha, cumprido toda essa ordem cronológica aqui do artigo 835, inciso 1 ao 12, e ele observar que você, por exemplo, está ostentando, não está pagando porque não quer, ele vai aplicar a suspensão da sua CNH, ele pode até suspender o seu passaporte e também, por via reflexa, colocar seu nome no SPC, todos os bancos de dados, como SPC, Serasa, Cadim. As fazendas públicas, ressalvando contudo que para quem deve imposto, aí eu tenho uma notícia boa. Para quem deve imposto contra as mais diversas fazendas públicas federal, distrital, estadual e federal, estado e municipal, em tese, pode ficar um pouco tranquilo, porque o STJ decidiu que o respectivo artigo 139, inciso 4, que o Supremo disse ser constitucional, não deve se aplicar às execuções da fazenda pública, pois as respectivas fazendas públicas já gozam de muitos privilégios processuais, bem como várias específicas para julgar, processar e julgar os respectivos as execuções fiscais, goza de prazo em dobro, goza da Lei 6.830 de 1980, que tem diversos privilégios. Privilégio de garantia de juízo, a garantia, dentre diversos outros de privilégio que a Fazenda Pública tem. Então, o STJ pacificou no sentido de dizer que não cabe aplicar a medida atípica do artigo 139, inciso 4, do CPC, nas clássicas execuções fiscais, até porque as respectivas fazendas públicas, em que pese, eles já podem até colocar o nome, existe lei autorizando eles colocarem o nome do devedor de impostos no SPC, Serasa, Cadim, na dívida ativa dos respectivos entes, se for federal, da União, no Cadim, aí você não consegue tirar certidão negativa para nada, e a sua vida fica travada também. Tudo que depender de certidão, por exemplo, de órgão público, você não consegue tirar. Salvo se fizer um parcelamento, aí suspende, você consegue tirar uma positiva com efeito negativo. Veio, portanto, que o STJ pacificou no sentido de não se aplicar as respectivas medidas atípicas no caso de execução fiscal. Mas você deve se ligar também, porque não pode aplicar esta atípica, porque a Fazenda Pública já vem aplicando muitas outras medidas atípicas. Não pode aplicar essas específicas aqui, mas ela aplica, bota seu nome no SPC, Serasa, Cadim, protesta em cartório, e isso é um transtorno. Tudo isso ela tem autorização, porque o legislador otorgou para ela, para a respectiva fazenda. Ou seja, tem aquele ditado que diz: para o rei, para os amigos do rei, as benesses da lei. Para os súditos e para os inimigos do rei,
simplesmente a severidade da lei. É assim, desde os primórdios da história. Portanto, saibam, desde já, que apesar de o STJ dizer que não se aplica o artigo 139, inciso 4, CPC, relacionado às clássicas execuções fiscais, em razão de a mesma já ter muitos privilégios, bem como varas específicas para processar e julgar as respectivas ações, garantia de juízo, privilégio da Lei 6.830 de 1980, para além disso, a Fazenda Pública pode, como eu havia dito, reiterando, colocar seu nome no SPC, Serasa, no CADIM, que é uma espécie de SPC dos órgãos públicos. Você não tira certidão de nada, fica a sua vida travada. Pode também lhe protestar nos cartórios e isso vai sair muito caro. Isso gera um transtorno na sua vida. Na hora que surge o protesto, para além de criar diversas taxas que sobem todo dia, o teu sim, por via reflexo, você também, o próprio cartório coloca você no Serasa, no Boa Vista, no COD, no SPC. Sem falar com tudo, e aí é um alerta, existe hipótese de devedor que quando está devendo a banco, e aí eu estou dando aqui uma informação privilegiada, para você também se ligar com quando você paga uma conta no banco, um financiamento, um empréstimo em qualquer banco, e eles lhe dão um desconto. A Caixa, por exemplo, dá um desconto, todo ano desconto para devedores de cartão de crédito, de CDC, e você paga à vista na boca do caixa, e a Caixa, em muitos casos que eu já tive a oportunidade de pegar como advogado, deixa o devedor, não obstante você estar totalmente com suas obrigações pagas, em relação, por força do acordo que você fez, o desconto que ela dá, ela diz que quitou o débito, mas deixa seu nome no Banco Central. E aí, aí você também não consegue crédito em canto nenhum. Aí só com um advogado especialista que você vai conseguir limpar seu nome. E aí, dito isto, já parto para finalizar o presente videoaula, no sentido de dizer que você só terá a sua CNH e o passaporte suspenso depois que o juiz esgotar toda essa ordem cronológica do artigo 835, inciso 1 ao 12 do CPC, lembrando, contudo, que ele pode quebrar essa ordem se ele observar desvio de conduta, desvio de patrimônio, litigância de má-fé, ocultação de patrimônio. Você quer ter um patrimônio botando no nome de outro, por aí vai. Ostentação em rede social. Isso aí é uma coisa que você deve se ligar muito. Porque uma das coisas que vai fazer com que o juiz decrete essa medida de CNH, suspensão de CNH, passaporte e etc., ele pode também aplicar outras. Como, por exemplo, você não poder participar também, que está na decisão do Supremo, participar até de concurso público, que eu sou veementemente contrário, que isso aí, para mim, não fere. Nada fere mais o direito de ir e vir, o direito da cidadania, o direito da dignidade da pessoa humana, que você ser impedido de participar de um certame. Ora, se você já está desempregado, você está praticando certame para conseguir um emprego. Se você tem uma CNH, se você perde, complica mais ainda para você pagar uma dívida. Imagine, a maior parte hoje brasileiro, depois da Covid, depende da CNH para trabalhar. Os motoqueiros, os motoboys, os deliveries, motorista de caminhão, motorista de Uber, motorista de táxi, motorista dos mais diversos segmentos de ônibus. Imagine,
Porque se todo mundo tiver dívida, se o juiz for suspender a CNH, e todo mundo que tiver dívida, o juiz for suspender um passaporte, que anarquia, que supressão de direito vai existir no nosso país. Isso, com devido respeito à decisão do Supremo, é um retrocesso cultural, é um retrocesso jurídico. Vejo essa decisão como anacrônica, como teratológica, com devido respeito, e sem nenhum demérito aos mesmos. Pois nada viola, ao meu ver, direito da cidadania, direitos fundamentais, direito da dignidade da pessoa humana, em especial o direito de ir e vir, do que a pessoa ter a CNH suspensa por dívida, se hoje o ordenamento jurídico só permite prisão por inadimplemento ou não pagamento de alimento, mais nada, nenhum tipo de prisão é previsto mais no nosso ordenamento jurídico, que já foi revogado dando luz a de alienação do depositário infiel, nem isso. Até o próprio Supremo já revogou e agora em pleno século XXI faz um retrocesso desse com devido respeito, apenas contribuindo para o debate jurídico acadêmico e em prol da devida manutenção e da tutela do direito, dos trabalhadores, dos mais oprimidos. E esta é a razão pela qual finalizo o presente e singelo artigo jurídico no sentido de dizer que o juiz deve usar muita cautela. Ele deve, para além dele observar toda essa ordem cronológica do artigo 835, inciso 1 ao 12, CPC, o torciente precisa ter uma prova cabal de que o devedor não paga, é um devedor quanto mais não paga porque não quer. Porque nada é mais teratológico, e para quem não sabe, teratológico é uma decisão totalmente desarrazoada, desproporcional, que fere todos os princípios. Fere o artigo 489, parágrafo 1º do CPC, fere o princípio da dignidade da pessoa humana, direito de ir e vir, direitos fundamentais. Então o juiz tem que ter muita cautela, ele tem que ter um juízo de certeza, um grau quase como o DNA, ao meu ver, quase como o DNA, que é 99,9%. Porque aqui a gente não está falando de uma coisa comezinha, a gente está falando do direito da dignidade da pessoa humana, a gente está falando do direito de ir e vir, a gente está falando do direito fundamental, a gente está falando do direito da cidadania, o direito do exercício da profissão, que é livre, a Constituição prevê. É livre todo o exercício, não pode ser suprimido. Pode ser, por exemplo, restringido, é uma norma de eficácia contida, pode ser restringida, mas restringida, por exemplo, por ordem, como a nossa profissão de advogado, que a OAB, que o Congresso, ao instituir a Lei 8.960, que instituiu o Estatuto da OAB, diz que o bacharel só pode exercer a profissão sendo aprovado no exame da OAB, e até hoje é o exame mais difícil. Nenhuma outra profissão, engenheiro, médico, tem uma prova lá, mas não é igual a da OAB. A OAB você faz um concurso para ser advogado. Cada dia está mais difícil. E esta é a razão pela qual concluo dizendo que, dada a decisão atípica prevista no artigo 109, inciso 1 do CPC, em que pese, deve ser feita com muita segurança jurídica, com muita cautela, com muito juízo e certeza, com a devida ponderação adequada, dentro de um juízo de probabilidade, num grau quase 99% de que o devedor não paga porque não quer. Não paga porque vive ostentando nas redes sociais, viajando, bares, comprando carro, motos, entendeu?
Então é por isso que eu alerto vocês que eventualmente esteja, espero que não esteja, mas para quem de alguma forma se encontre nessa situação, que tome muito cuidado. Porque você pode ser surpreendido com uma dessas medidas atípicas, para além dessas aqui, porque as fazendas públicas, apesar do STJ dizer que não se aplica a ela, essa medida do artigo 139, mas existem outras, piores ainda, que ela já aplica. Como, por exemplo, colocar seu nome no SPC, Serasa, Cadim, no protesto. E aí você não tem nenhum benefício em relação àquela fazenda pública, ou se for federal, ou distrital, estadual, federal, você fica com a sua vida literalmente travada, não sai certidão nenhuma. E esta é a razão pela qual eu concluo o presente estudo temático no sentido de lembrar sempre, quando eu digo aqui que é o canal da cidadania, para além de ser o canal da cidadania, aqui também é um canal de autoajuda e ajuda do alto. E agora, recorrendo à ajuda do alto, Romanos, de 1 a 10 a 11 capítulos, Paulo de Tarso, que foi o homem que escreveu mais de 50% do Novo Testamento com base na Nova e Eterna Aliança, por meio das clássicas 13 epístolas ou cartas dirigidas de Romano a Filemon, e este que está a vos falar desconfia, salvo o melhor juízo, de certeza que ele também pode, em tese, ser autor das duas cartas de Hebreus, haja visto as mesmas até o presente momento ter autor desconhecido. Ele é pedagógico em dizer que não somente devemos obedecer, juntamente com Tiago, não somente obedecer às leis divinas, mas também devemos obedecer às leis dos homens. Jesus deu exemplo: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Deus quer o que? Amor, fé, gratidão, adoração. Lembrando que a palavra de Deus é o alimento da alma. Não à toa, nem somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. 1000 cairão do meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me atingirá, pois o Senhor estará sempre comigo. Salmista, rei Davi, grande rei Davi, certa feita dançou nu para agradar e louvar o Senhor. Veja, portanto, que Paulo de Tarso em Romanos 1 a 11, ele é pedagógico, combinado com Tiago, em nos alertar que não somente devemos cumprir com as leis divinas, mas também com as leis dos homens. E cumprir, quando ele diz cumprir a lei dos homens, aqui está sincero aqui, cumprir com as nossas obrigações, como verdadeiros cidadãos que somos. Você pode discordar, pode achar que determinado imposto, em tese, não é justo, determinada conta de água, energia, mas isso não nos dá o direito de deixar de cumprir com nossas obrigações. Por simetria, se nós não pagamos nossos impostos, nossas obrigações, por via reflexa também não podemos invocar o nosso direito de cidadão, reclamar pela não prestação dos devidos serviços públicos, que são literalmente realizados com a arrecadação dos impostos. Pode até discordar, e é legítimo. Agora a gente não pode abusar do direito, não pode deixar de cumprir com as nossas obrigações, salvo quando não é possível. Não é possível, o juiz não pode aplicar essa medida. É isso que eu defendo. Ele só vai aplicar porque o juiz tem que ser justo. E se ele ferir o que eu estou falando, ferir essa razoabilidade, essa proporcionalidade, esse princípio da segurança jurídica, você vai poder, como um competente advogado, recorrer. E a própria decisão do Supremo ressalta isso. Se ele abusar do direito, se a decisão do juiz for tão abusiva, você pode até representá-lo, isso é legítimo. O que não é legítimo é você abusar do direito.
Você pode discordar, pode se indignar com tudo, até com o regime de governo, até com tudo, de forma legítima. Discordar, divergir é legítimo. Jesus se indignou no templo, com um chicote, querendo bater nos fariseus. Ali é legítimo. O que não é legítimo é deixarmos de cumprir, ou cumprirmos com nossas obrigações quando temos condições de cumprir. E nessas hipóteses aí, você desde já olha adiante que o juiz vai aplicar o artigo 139, a medida típica, a ponto de até suspender a sua CNH, seu passaporte, e até lhe proibir de participar em concurso público, não obstante, em tese, este que estávamos a falar, entender ser injusto. Mas o Supremo disse que é constitucional. E como eu já havia dito, nem tudo que é constitucional é justo. Mas a gente não pode deixar de descumprir mandamentos da Corte Máxima do país, cujo Rui Barbosa, certa feita, disse que o Supremo Tribunal Federal tem a faculdade de errar por último. Depois de lá, só para o Tribunal de Cristo. A sorte é que você está no canal que, para além de ser o canal da cidadania, não à toa eu estou aqui, vocês estão em tese dormindo, eu estou aqui prestando um serviço gratuito para te ajudar nesse serviço da cidadania, dessa informação, para você se organizar, se programar, para não ser surpreendido com a penhora na sua conta por alguma execução fiscal, por algum desses meios aqui, do primeiro até o 12º do artigo 835 do CPC. E pior ainda, para que você não seja surpreendido com sua CNH, fruto do seu trabalho, ferramenta do seu trabalho, seu passaporte, e até ser surpreendido na hora que você fizer a inscrição no concurso público e ser constrangido com uma informação de que você não pode porque você está com dado de direito suspenso por força de uma dívida. Razão pela qual finalizo em uma última síntese estreita, que podemos até discordar dos valores dos impostos, dos valores cobrados pelas mais diversas obrigações, mas isso não nos dá o direito de deixar de descumpri-la, salvo se não puder, estiver empregado, não tem condições mesmo. Se você tiver de comprar um pão ou um leite para o seu filho, ou pagar um imposto, aí é legítimo você fazer isso, eu faria também. Agora, o que não é legítimo é abusar do direito, porque quem abusa do direito comete ato ilícito, conforme o artigo 186, 187, e a cada direito violado gera uma pretensão, artigo 189, pretensão essa que só se extingue com a prescrição e a decadência. Ou seja, oriento que só deixe de pagar suas obrigações, sejam elas tributárias, sejam elas obrigações entre particulares, quando você realmente não puder, porque a dívida nada cresce mais do que dívida na justiça. Nada cresce mais do que dívida na justiça. Se tiver uma dívida na justiça, você procura resolver o mais rápido possível, porque nenhuma aplicação financeira vai chegar nem perto da correção que uma dívida na justiça tem em relação às aplicações financeiras. Jesus também foi pedagógico em dizer, quando você tiver uma contenda com o seu irmão, procure resolver, procure se conciliar com ele, pois se levar para o tribunal você perderá seu patrimônio e pode até ser preso. Jesus dizia.
Dizia não, continua dizendo, porque céu e terra passarão, mas a escatológica promessa e palavra de Deus jamais vão de passar. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático, desejando uma boa noite para todos, agradecendo pela atenção dos senhores e das senhoras, ato contínuo pedindo para aqueles que eventualmente ainda não se cadastraram no presente canal, e se gostaram, dê o seu like, compartilhe com o maior número de pessoas, para que esta prestação de serviço à cidadania possa ser compartilhada com o maior número de pessoas que eventualmente, assim como você, pode estar com alguma dívida. Obrigado, fique com Deus. Amém, amém, amém.